E aí, minha filha, segundo vídeo da nossa série Descomplica, e hoje a gente vai falar sobre sombra, como esfumar a sombra nos seus olhos e ter um efeito lindo e super elegante. É muito comum a gente olhar vídeos e fotos, tentar reproduzir em casa e não ficar do jeito que a gente queria, não ficar do jeito que a gente viu lá no tutorial, né? Então, eu espero simplificar o modo de como esfumar a sombra e como fazer uma base para qualquer outro tipo de sombra que você queira fazer nos seus olhos, seja uma sombra de olho preto, seja alguma coisa com glitter, alguma coisa mais elaborada. A gente começa com essa base aí de sombra esfumada, principalmente sombra marrom, para fazer profundidade nos olhos. Então eu vou explicar para vocês como fazer de uma forma simples e rápida. Vem comigo. Primeiro passo que vocês precisam saber antes de começar a colocar qualquer tom de sombra nos olhos, a gente precisa estar com a pálpebra selada, precisa estar sequinha. Então, depois que você fez a sua pele, passou base, corretivo, você vai começar a área dos olhos selando novamente, dando mais uma aplicada de pó em toda a pálpebra. Então eu tô pegando aqui o meu pó compacto, você pode usar qualquer pó compacto que seja do seu tom ou pó translúcido e você vai selar essa pálpebra. Por quê? Se você passou produtos cremosos, produtos que deixem a pele úmida e você já colocar uma sombra escura, essa sombra vai grudar na sua pele úmida e vai ser muito mais difícil de esfumar. Então, quando você tem a pálpebra selada, sequinha, com pó, a sombra marrom, que é o que a gente vai usar, que é o principal tom para ter um olho bem esfumado, ela vai deslizar com mais suavidade, você vai conseguir fazer uma transição mais perfeita para esse esfumado, certo? Então passei de novo pó aqui na minha pálpebra para selar. E agora, quais são as opções de aplicar o marrom? Isso também é uma coisa que as pessoas erram na hora de fazer um esfumado. Por quê? Vou usar aqui como exemplo o aplicador mais comum que muita gente tem em casa, que é esse pincelzinho de esponjinha, tá? O que a gente faz? Vem aqui, pega a sombra marrom, vai lá e passa no olho todo, sem delimitar uma área exata pra gente deixar a sombra lá. E aí, quando você vai esfumar, você vai subindo essa cor vai tomando conta do olho todo, e aí você não consegue esfumar mais nada, porque já ficou tudo marrom, o olho inteiro de uma cor só, e não era esse efeito que a gente queria. Então a gente precisa delimitar em que área a gente vai aplicar o marrom, para depois crescer gradativamente, devagar, esse marrom até a gente atingir o esfumado perfeito que a gente quer, certo? Então, além de usar um aplicadorzinho assim de esponjinha, é importante a gente ter um pincel fofinho, um pincel que seja gordinho, tenha bastante cerdas, para nos ajudar a esfumar essa sombra. E esse pincel a gente vai usar ele praticamente sem produto, porque a gente primeiro aplica a sombra, depois esfuma com um pincel limpinho, pra gente conseguir esse efeito. Vou mostrar na prática para vocês verem melhor. Então aqui eu escolhi essa sombra marrom, eu vou usar esse tom de marrom mais quente. Peguei com a minha esponjinha e eu vou aplicar. Aí, melhor, né? Só na minha pálpebra móvel. Ai, o que é pálpebra móvel? Só essa parte que a gente mexe, que ela abre e fecha, certo? Aqui em cima a pálpebra fixa, perto do osso da sobrancelha, em cima do osso da sobrancelha. E aqui no meio, entre o osso e o globo ocular, onde afunda aqui, ó, a gente tem uma parte funda, isso chama côncavo, certo? Então vou aplicar aqui, só na minha pálpebra móvel. E com o pincel fofinho eu vou esfumar esse marrom, sem produto, tá? Sem pegar sombra. Eu vou esfumar aqui, ó, no meu côncavo, o marrom. Posso fazer vai e vem, posso fazer movimento circular. Vou limpar, tô limpando o pincel aqui na minha mão, só pra essa sombra não subir muito. Apesar de eu não ter pego o produto, ele já pegou um pouquinho do que estava na minha pálpebra. Ó. E se você tem um pincel fofinho, isso daqui é quase que automático acontecer. Ele faz o trabalho sozinho de esfumar a sombra. Então, o que é importante?
Revisando, você estar com a pálpebra selada, ela bem sequinha para você conseguir deslizar essa sombra melhor e ter o efeito do esfumado. Segunda coisa é delimitar a área que você vai aplicar a sombra. Se você já aplicar até aqui em cima, na hora de esfumar vai subir muito, o marrom vai tomar conta de todo o olho. E a terceira coisa é você ter um pincel fofinho, gordinho e limpo para você esfumar isso aqui sem ter problema, sem ficar muita sombra até em cima. E olha só, o efeito de esfumado tá aqui. Ele aparece rapidinho, sem muita complicação, tá? Como o meu pincel tá limpinho, ó, não tem nem problema eu passar perto da sobrancelha, porque ele vai só suavizar essa sombra. Então eu subi a sombra aqui, ó, do côncavo pra cima, com o pincel limpinho, sem passar mais produto. E ó, não tem problema nenhum eu passar perto da sobrancelha, porque não vai subir mais produto. Aqui não tem excesso de marrom, ele não vai tomar conta do meu olho todo. Tá? Então vocês precisam treinar e prestar atenção nisso, nessa área, ó, vou fazer no outro olho para vocês verem. Delimitar a área que a gente vai aplicar o marrom. Aqui foi um pouquinho a mais, vou tirar assim. Aí. Ó, só na pálpebra móvel. Tá vendo? E aí, com o pincel limpinho, sem pegar mais nada de produto, eu vou vir aqui, ó, bem no côncavo e vou esfumar essa sombra. Vai e vem, ou movimento circular, tanto faz. E tcharam! Nasceu um esfumado maravilhoso, que pode ser a base para qualquer outro olho que você vai fazer, qualquer outro estilo de sombra, ou você pode simplesmente ficar assim, que é bem bonito, bem elegante. Você não erra para ocasião nenhuma também fazer esses olhos aí. Capricha na máscara de cílios e fica lindo. Você não precisa de mais nada. Esse efeito do marrom dá profundidade no olhar, tira a nossa cara de cansada, principalmente se você for fazer de manhã. Ele tira o ar de cansado, aquele olho caidinho, olho inchado. Fica ótimo para todos os tons de pele, só pele negra, que aí tem que escolher um marrom um pouco mais escuro, né, pra de fato evidenciar. Mas fica ótimo para todo mundo, em todas as ocasiões, para todos os formatos de olhos, tá? E olhos mais profundos, olhos que já são fundos, que tem profundidade, a gente pode só diminuir a tonalidade, não fazer tão escuro. Mas o efeito também vai ficar bem bonito, tá certo? Então, ó, sem dificuldade, vocês viram quais são os passos, os 3 passos mais importantes pra gente ter um olho esfumado. Deixar a pálpebra bem sequinha, delimitar onde a gente vai colocar a sombra e ter um pincel fofinho, gordinho e limpo pra esfumar tudo isso. Agora eu vou finalizar os meus olhos com máscara de cílios pra vocês verem como fica lindo. Como realça o olhar. Ó, tô aplicando a máscara de cílios bem rente à raiz. Quanto mais perto você conseguir chegar da raiz do seu cílio, melhor. E outro efeito maravilhoso que a máscara dá, quando você chega bem pertinho da raiz do cílio, você acaba pintando a linha d'água, ó. Vê se vocês conseguem observar. Vamos ver se dá foco. Ó, a linha d'água dentro dos olhos, tá vendo? Tá pintada. Porque eu encosto devagar para não machucar os meus olhos, para não irritar. Isso você vai ter que treinar, fazer algumas vezes, até você se acostumar. E não, olha só, parece que o meu olho tá delineado, né? Olha o efeito lindo que dá. É isso. Olha a diferença. Fica lindo, não fica? Pro outro.
Olha o valor que a máscara de cílios dá para os nossos olhos, para maquiagem. Muito diferente, né? Agora eu vou usar o lápis de sobrancelha só para realçar os pelos da minha sobrancelha, a cor e o formato ficarem mais definidos, certo? Ó. Movimento bem leve, sem apertar o lápis para não ficar marcado. E eu não passo o lápis aqui no início da sobrancelha, para não ficar muito artificial, muito marcada, né? Esse início eu particularmente não gosto. E se você quer uma sobrancelha um pouco mais natural, é melhor que não faça esse quadrado forçando o início dela. Mas se você gosta desse efeito, pode usar tranquilamente. Tá vendo como define, fica melhor? E aí a maquiagem vai ficando mais poderosa. Agora eu vou passar um pouquinho de máscara de cílio embaixo, só pra deixar o pelo do cílio pintadinho. Não é nem pra deixar maior, pra dar o efeito de cílio maior. É só pra tirar a base e o corretivo que a gente passa aqui embaixo e sempre borra nos cílios. E aí ele fica grisalhinho, fica cinza. Então a gente precisa sim passar a máscara de cílio embaixo só pra tirar esse efeito que a base sem querer deixa, né? Então, só pra realçar. Agora o batom. Que batom usar com essa maquiagem? Isso é bem opcional, a maquiagem está neutra, esse olho marrom não vai brigar com nenhum tom de batom que você colocar. Pode colocar vermelho, pode colocar vinho, pode colocar nude, pode colocar marrom também, pode colocar um colorido, não importa, tá? Eu estou numa vibe de usar menos batom, ficar com a boca de um tom mais natural. Então eu vou só dar uma tonalizada aqui, ó, com um pouquinho de batom com o próprio dedo e não vou passar mais nada. Ó. Dei um tomzinho pra boca e eu acho que tá lindo, já eu tô nessa vibe. Menos batom e um tom mais natural dos lábios, tá certo? E aí você fica à vontade pra escolher o tom de batom que você mais gostar. É isso, maquiagem pronta, olho esfumado. Espero que você consiga, a partir de agora, esfumar os olhos e ficar com a maquiagem cada vez mais linda, mais elaborada, tá? Um beijo e até o próximo!